Monsenhor Sanaúja escreveu o livro O Poder Global e a Religião Universal. Isso. El Poder Global e a Religião Universal. O Monsenhor Sanaúja escreveu esse livro mostrando como que as fundações, as ONGs internacionais, os bilionários estavam dominando setores dentro do Vaticano para a promoção do aborto, da cultura da morte, do infanticídio. Que mais? Ordenação da Amazônia. Ordenação de mulheres, fim do celibato sacerdotal, mais o quê? Ecologismo. Esse monsenhor, ele estava na Argentina. E ele era inimigo aberto do Bergoglio. Morreu de tristeza e depressão quando ele virou papa. O principal culpado na Argentina... Eu sei que o Macri é frouxo, tá? Eu sei que o Macri... Coitado, ele... Ontem eu vi algumas coisas sobre isso. Não, assim, que o Macri realmente seja um Dória, isso tudo ainda é espuma do problema. Sabe? Isso é espuma do... A base do problema na Argentina foi que não teve leigos corajosos como Bernardo Kister. Leigos corajosos como o Centro Dom Bosco. O problema da Argentina é religioso. Eu falo como católico, triste, a vontade que eu tenho de chorar quando eu falo isso. Dói lá dentro. O problema da Argentina é que o clero argentino é herético, cismático, não defende a igreja, está a serviço dos comunistas. E tem como testa de ferro o Papa Bergoglio, Papa Francisco. Os próprios comunistas que, no legado histórico do mundo, perseguiram sempre os próprios clérigos. Não, mataram. Vai sair um filme agora, vai sair um filme sensacional. Você postou lá, eu vi lá do Maximiliano Maria Kolbe, que criou um jornal, A Milícia da Imaculada, para denunciar os planos maçônicos de dominação do Vaticano. Quando Maximiliano Maria Kolbe criou o jornal, ele viu uma procissão em Roma, onde a maçonaria caminhou com uma bandeira onde Lúcifer pisava na cabeça de Miguel Arcanjo. É o inverso. Então ele criou a Milícia da Imaculada para poder combater a maçonaria italiana, que queria dominar o Vaticano, e os comunistas e socialistas. Quando ele foi preso... Obrigado, Anderson. Quando ele foi preso pelos nazistas, foi porque ele era católico. Eu sou obrigado a ouvir certos grupos de retardados e retardados dizendo que o nazismo foi apoiado por cristãos, por católicos. Então, atenção, gente, muita atenção, tá, ao problema da Argentina. Não caiam em clichês, não caiam em análises rasas. O problema da Argentina é profundamente religioso. Porque o poder religioso, ele tem uma força absurda no poder político. E isso precisa ser tratado com maturidade. Você não vai ver ninguém analisando o problema da Argentina como pano de fundo, tendo como pano de fundo a teologia da libertação, que no meio protestante é conhecida como a teologia da missão integral, que nada mais é do que uma instrumentalização da religião para poder fazer promoção do marxismo. Esses grupos, tanto da missão integral, teologia da missão integral, no meio evangélico e protestante, como no meio católico, por meio da teologia da libertação, eles não são grupos religiosos que estão debatendo um tema interno dentro da religião. Como, por exemplo, foi o debate entre franciscanos e dominicanos, ou o debate entre Calvino e Lutero, etc. Não! Não caia nessa esparrela. Isso são agentes externos que se infiltraram dentro da igreja para poder usar daquele público cativo a destruição da própria religião. Destruir o senso e o desejo, a ação caritativa. Acabar com a esmola, que é bíblica, que é evangélica, está no evangelho. Acabar com o jejum, com a penitência, com a mortificação,
com a crença dos milagres. Os marxistas, eles trouxeram a análise crítica da história para análise de textos para analisar o próprio evangelho. Não, o que Jesus disse não era multiplicar os pães, é a divisão dos bens entre os irmãos da fé. Sabe, é isso que precisa ficar claro para você que está nos assistindo. Eles utilizaram a religião para fins políticos. Alguém poderia dizer, mas a direita também faz isso. Porra nenhuma. Não faz isso nem a cacete. O que a direita faz é pedir que o sacerdote, ou o pastor, ou o espírita, pai de santo, seja lá quem for, não minta para os seus fiéis. É isso que a direita faz. Ela não instrumentaliza a religião. Ela pede que o líder religioso não minta para os seus fiéis. É só isso que nós pedimos. Eu não quero líder religioso de direita. Isso não existe. Ele está ali a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, não a serviço de um dos lados da luta partidária política. Mas ele não pode mentir sobre a circunstância política atual, daquele momento. É isso que o religioso tem que fazer. E aí, voltemos à Argentina. O problema da Argentina, como pano de fundo, Daniel, é um problema religioso. A via campesina protegida pelo Bergoglio, protegida pelos bispos e cardeais que o sucederam. E aí você vai ter um grupo que está querendo lutar contra os criminosos da seita seita Kirchner, ligados ao Foro de São Paulo, que são destratados dentro da igreja. Os grupos pró-vida que lutaram, quem não lembra do que aconteceu da luta pró-vida na Argentina? Quem segue o Terça Livre há mais tempo sabe disso, eu vou precisar de repetir para os novos, tá? Na Argentina, passou na Câmara. Depois, quando foi para o Senado, caiu. Por um triz, o aborto não foi implementado na Argentina. Os grupos pró-vida, evangélicos e católicos, eram sufocados pelas lideranças que, na verdade, não são lideranças religiosas, mas se usaram da igreja, se usaram da religião para implementar o marxismo. De lá para cá, eles perderam o apoio do Papa e de lideranças evangélicas que caíram naquele discursinho. Não, mas nós não somos nem direita nem esquerda, mas não podemos deixar de cuidar dos mais pobres. É óbvio, retardado. É óbvio, você que é religioso, você que é católico, você que é evangélico, desde quando o espectro político contrário ao marxismo não quer cuidar dos mais pobres? Quem colocou isso na sua cabeça não foi um religioso. Quem colocou isso na sua cabeça foi um agente político que está se usando da religião para te enganar e ludibriar. E é isso que você precisa ter claro. É a instrumentalização da religião para fins políticos. Você não vai ver nunca um agente da CIA, do FBI, um agente, do Reino Unido, se infiltrando dentro dos evangélicos e católicos para promover uma visão pró-economia de mercado. Você não vai encontrar, não tem documento, nada, você não tem nada. Enquanto isso, nós temos aqui, documentos e mais documentos. Na nossa livraria está lá, 1964, e tem um outro. Pega para mim, Daniel, aquele lá e tira o plásticozinho dele, por favor. Daquele da STB, aquele lá, branquinho. Nós temos documentos e documentos e documentos, inúmeros, mostrando como que os agentes políticos... Pode tirar o plástico desse aí, é que um desses eu vou dar para o Ernesto. Nós temos documentos provando que os comunistas se infiltraram dentro das religiões para poder instrumentalizá-las. Enquanto que a esquerda fala de teorias que não podem ser comprovadas, né, essas sim são teorias da conspiração. Obrigado. Então nós temos aqui a versão brasileira, ou seja, voltada para o Brasil, do 1964, ela perdeu do Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Tá aqui, tá? Esse aqui. E esse aqui são da mesma fonte de documentos, mas esse aqui é La STB, el brazo de la KGB,
KGB, perdão, em Uruguai. Los arquivos secretos del espionaje comunista desde los años 60. Aqui você tem comprovadamente, esse livro não está na livraria do Terça Livre, porque isso aqui está voltado para o Uruguai. Aqui você tem comprovadamente documentos que eram secretos e que foram abertos. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Documentos comprovando a ação da STB no Uruguai. E tem fotos, textos, arquivos, documentos secretos que vieram à luz do dia, depois de anos. Então você tem aqui, ó, documentação de como eles instrumentalizaram a religião para poder usá-la como ferramenta, meio de ação político-eleitoral. Então, para entender o problema da Argentina, não basta falar de fraude, não basta falar da fraqueza política e da fraqueza de cosmovisão, por exemplo, da fraca cosmovisão do Macri. Não basta falar do problema da Suprema Corte da Argentina, que o Macri reclamava tanto. É necessário entender o pano de fundo que é a instrumentalização da religião, que aqui no Brasil, graças ao professor Olavo de Carvalho, o povo está abrindo os olhos. Graças não somente ao professor Olavo de Carvalho, mas quanto tantos outros. Tem o padre Paulo Ricardo, o Bernardo Kister, tem um aluno do professor Olavo de Carvalho que está no Berkeley Institute, que é pastor. Eu esqueci o nome dele aqui agora, me desculpa não lembrar dele aqui agora. Professor Felipe Neri, no meio católico. São pessoas que estão... A própria Damares, antes de ser a ministra, né? A Damares atuava fortemente em defesa dessa falta... em defesa para... Em defesa não, vamos mostrar, né? Contra-atacando essa instrumentalização da religião dentro do meio evangélico católico. Então, meus caros, não fiquem na superfície do problema. Vamos para a raiz do problema, a causa do problema. Aristóteles dizia que quando você quer conhecer algo, você necessita conhecer as suas causas. Eu repito isso, eu falo muito isso nos meus cursos, né? Quem assina o Terça Livre Escola, né? Tem lá a minha aula de introdução ao tomismo, etc. E que o professor Olavo de Carvalho explica de maneira bem simples. Para entender algo, não apenas o problema daquele algo, por exemplo, isso aqui é de vidro. Você tem que entender que isso aqui era areia. Que depois foi forjado, depois foi trabalhado para ficar bonitinho assim, entendeu? E aí sim você pode dizer que entende o copo. Aí uma vez que você vai ver o copo trincado, você vai poder trabalhar o problema do copo, que é o fato dele estar trincado, que ele está quebrado. Você vai entender por que o copo, ele quebrado, pode rasgar os lábios, etc., ferir o corpo. Mas você precisa entender a natureza dele. Deste ente. A natureza do problema político que nós temos hoje na América Latina é de origem religiosa. Ali foi a ponta de lança. Porque eles perceberam que o povo latino-americano era um povo essencialmente religioso, piedoso, temente a Deus. Falar nisso, acho que completa hoje também um ano que a Manuela Dávila não vai à missa. A instrumentalização da religião. Alguém poderia dizer, mas Alan, o Bolsonaro indo em Aparecida do Norte também não é instrumentalização da religião? Não. Ele apenas visitou o local. Porque ali tem eleitor dele também. Ele é presidente do Brasil para todos os católicos. Visitou num dia simbólico também. Exato. Não ficou indo lá toda hora, ou ficou indo, por exemplo, em situação de buscar a questão de voto, ou pedir voto, Exato. Ou instrumentalizar como objeto de tentar ganhar alguma coisa, né? Atentem a isso. Olha, Daniel, reforce isso com o pessoal. Você é presbiteriano, né?